Iniciando, então, a segunda parte da nossa aula de hoje. Então, iniciando, vamos falar e estudar sobre os nossos alunos, que são superdotados ou possuem altas habilidades. Então, qual é esse público-alvo? Esse público-alvo, lembrando que está com o atendimento garantido a partir do assegurado na Lei 13.234 do ano de 2015, que alterou a LDB, né, que é a Lei 9394 de 1996, né, no que tange às disposições sobre a identificação, o cadastramento e o atendimento desse público na educação básica e na educação, inclusive, superior de alunos com altas habilidades e superdotação. Lembrando que a educação especial, então, ela não contempla níveis de ensino específicos, que sim, deverá ser desenvolvida, se necessário, em todos os níveis de ensino, inclusive a educação exercida ou implementada por meio da modalidade EJA, pessoal. Então, isso é um ponto de atenção que deve ficar muito claro para vocês. Então, falando um pouquinho sobre a superdotação e os direitos para o atendimento educacional especializado. Então, nós temos aqui as altas habilidades, né, as altas habilidades e superdotação como direito para o atendimento educacional especializado, previsto para aqueles que possuem deficiência ou os transtornos globais do desenvolvimento e as altas habilidades ou superdotação, previstos no artigo 58 da LDB. No 59, nós temos aí o direito deste público-alvo a adaptação curricular, a métodos, técnicas, recursos educativos e formas de organização específicas, né, com vistas a atender às necessidades desse público-alvo. Em relação, inclusive, ao acréscimo, né, do direito de conclusão em menor tempo, aí, nós temos, na verdade, todos aqueles direitos já citados dos deficientes físicos, né, para os superdotados ou com altas habilidades, acrescidos os direitos relativa a essa especificidade da superdotação, né? Então, um exemplo é o direito de concluir a educação básica ou não só a básica, como também o nível superior, em um tempo menor, em razão das suas desenvolvimento, né, e da ampliação das altas habilidades ou superdotação aí desse público-alvo. Então, eles possuem o direito de concluir em menos tempo a sua formação, quer na educação básica, quer no ensino superior. Eu espero que isso tenha ficado claro. Em relação à legislação estadual, inexiste ainda no estado de São Paulo uma legislação que proteja as pessoas com altas habilidades. Então, no nível de legislação estadual para os autohabilidosos, nós temos algumas outras regiões do país que já possuem essa legislação, mas nós aqui do estado de São Paulo ainda não a possuímos. Existe, entretanto, um projeto de lei, né, apresentado no nível municipal, e nós temos uma resolução da Secretaria Estadual de Educação que versa sobre os direitos desse público. Então, no nível municipal, nós temos um projeto de lei que protege as crianças com altas habilidades, né, com altas habilidades no âmbito do município de São Paulo. E nós possuímos também um decreto de 2011 que determina que a educação especial deve garantir apoio especializado, evitando as barreiras que possam obstruir
Então, a escolarização de alunos com altas habilidades com superdotação. Então, de fato, quem é esse público-alvo, né? Citados aí, então, como os autohabilidosos. Vejamos. Quando ouvimos a palavra superdotado, a maioria das pessoas pensa em um gênio, como Albert Einstein, Mozart ou Leonardo da Vinci. Mas não são sinônimos. Gênio é alguém reconhecido por dar uma contribuição original e de grande valor para a sociedade, como a teoria da relatividade ou grandes obras de arte. Já superdotado é alguém que tem altas habilidades ou potencialidades em diversos aspectos, isolados ou combinados. Capacidade intelectual, aptidão acadêmica, liderança, talento para as artes, habilidades psicomotoras e pensamento criativo. A Organização Mundial da Saúde calcula que 5% da população tem altas habilidades cognitivas. Se forem incluídas as outras habilidades, a estimativa sobe para 10%. Isto significa que entre 1,5 milhão e 2,5 milhões de brasileiros têm altas habilidades em pelo menos uma área do conhecimento. O Brasil precisa se devotar, se dedicar a procurar identificar e incentivar e apoiar os seus superdotados. Isso é uma riqueza maior que a educação. Atualmente, a superdotação é vista como um conjunto de comportamentos que devem ser desenvolvidos. O modelo elaborado pelo psicólogo de educação Joseph Renzulli, do Centro Nacional de Pesquisa sobre o Superdotado e Talentoso dos Estados Unidos, propõe que o comportamento de superdotação resulta de 3 conjuntos de traços. Habilidades acima da média, que podem ser gerais, como o pensamento abstrato, ou específicas, como a capacidade de memorização ou execução de uma tarefa. Criatividade, que é o pensamento original, fluente e flexível, a abertura a novas experiências e a disposição de arriscar. E comprometimento com a tarefa, que inclui perseverança, trabalho duro e também confiança e um fascínio com algum assunto especial. Apenas quando características dos 3 anéis trabalham juntas, é possível observar o comportamento de altas habilidades ou superdotação. Nem sempre os alunos com altas habilidades ou superdotação são os que tiram as melhores notas na escola. Seja por causa do currículo, do método de ensino ou de outros fatores, eles podem ficar desmotivados e apresentar um rendimento muito aquém do potencial. O menino tem inteligência acima da média, então a área de ciências, a área de matemática, a área de produção de texto, então assim, já se enquadra melhor nessa área. E já na arte nem tanto, entendeu? Já na arte tem alunos que, vamos dizer, têm uma deficiência acadêmica, mas assim, vamos dizer, são profissionais nas áreas que trabalham aqui. No Brasil, o superdotado é incluído entre os alunos com necessidades especiais. Uma vez identificado, ele deve receber atendimento suplementar, com estímulos adaptados aos diferentes estilos de aprendizado, no horário contrário ao das aulas regulares. Em geral, os alunos com aptidão acadêmica são reconhecidos pela inteligência e mais facilmente identificados, mas muitas vezes não antes de passar por dificuldades. A criança de altas habilidades é uma criança que apresenta algumas características ligadas à ansiedade, a uma cobrança muito alta de si mesmo. Isso, o atendimento reflete bastante nisso, porque acaba amenizando toda essa questão. Eu tinha um problema de que eu acabava adoecendo, só que sem treinado, entendeu? Mais do psicológico mesmo. Esse problema acabou, eu era muito tímido também, eu superei a minha timidez, comecei a me socializar melhor. Antes eu ficava meio recluso. Quando eu tinha uma ideia, mas aí tinha, vamos dizer assim, tinha receio de expor, e eu ia acumulando, até que
Chega um momento que você tem tudo acumulado, mas você não pode fazer nada. E aquilo serve para você liberar essas ideias, deixá-las fluírem, executar o procedimento. Vamos, assim, que você imaginou, você pode executá-lo aqui, pode dar vida às ideias. Eu quero pesquisar sobre o fim do mundo, Big Bang e os multiversos. Teve uma vez que eu vi uma estrela gigante, que eu fiquei louca pra astronomia. Aí eu pegava o tablet, ficava o dia inteiro só vendo vídeo de astronomia. A alteração da lei que estabelece as diretrizes e bases na educação prevê a criação de um cadastro dos alunos com altas habilidades ou superdotação. A intenção é que isso fomente a execução de políticas públicas para o desenvolvimento pleno do potencial desses alunos. Eles têm altas habilidades, mas eles não têm o caminho. A gente atua, inclusive, como um professor tutor, orientando, trabalhando a questão do conhecimento como uma coisa essencial à vida e como uma coisa a transformar o mundo. Então, as crianças com essas habilidades, elas não nascem sabendo, elas nascem com uma criatividade, uma inteligência acima da média, mas elas não nascem com o poder de saber o que fazer com esse conhecimento. Então, fazendo um recorte do conteúdo apresentado pelo vídeo, creio que podemos aqui afirmar que a conceituação de superdotação ou entendimento, né, de quais seriam os superdotados são aqueles que apresentam um comportamento resultante de 3 conjuntos de traços distintos, né? Distintos, porém, que podem sim trabalhar de forma concomitante em relação a algumas características. Então, o primeiro conjunto deles é a habilidade acima da média, né? Então, habilidade demonstrada acima da média em relação aos demais alunos. O segundo conjunto é a criatividade e o terceiro conjunto é o comprometimento com a realização da tarefa. Então, apenas quando nós temos aí características desses 3 anéis ou conjuntos trabalhando juntos, é que é possível observar aí o comportamento de altas habilidades ou superdotação. E aí, nós vamos então verificar alguns tipos de superdotados. Então, destacamos aqui alguns tipos de superdotados. O primeiro deles é o tipo intelectual, que apresenta, então, uma flexibilidade e fluência de pensamento, capacidade de pensamento abstrato para fazer associações, produção ideativa, rapidez do pensamento, compreensão e memória elevada, então, capacidade de resolver e lidar com problemas. O segundo tipo é o tipo acadêmico, que evidencia aptidão acadêmica específica, atenção, concentração, rapidez de aprendizagem, boa memória, gosto e motivação pelas disciplinas acadêmicas do interesse dele, habilidade para avaliar, sintetizar e organizar o conhecimento, bem como capacidade de produção acadêmica. Destacam-se ainda o tipo criativo, relacionado às seguintes características: originalidade, imaginação, capacidade para resolver problemas de forma diferente e inovadora, sensibilidade para situações ambientais, podendo reagir e produzir diferentemente e até de modo extravagante, sentimento de desafio diante de desordem de fatos, facilidade de autoexpressão, fluência e flexibilidade. Outro tipo é o tipo social, que revela capacidade de liderança e caracteriza-se por demonstrar sensibilidade interpessoal, atividade cooperativa, sociabilidade expressiva, habilidade de trato com pessoas diversas e grupos para estabelecer relações sociais, percepção apurada das situações de grupo, capacidade para resolver situações sociais complexas,
e alto poder de persuasão e de influência no grupo. Os últimos tipos destacados são o talento especial, né, que pode se destacar tanto na área das artes plásticas, musicais, como dramáticas, literárias ou cênicas, evidenciando, então, habilidades especiais para essas atividades e alto desempenho. E o tipo psicomotor, né? Destaca-se por apresentar habilidade e interesse pelas atividades psicomotoras, evidenciando, então, um desempenho fora do comum em relação à velocidade, agilidade de movimentos, força, resistência, controle e coordenação motora. Então, esses tipos são, desse modo, considerados de acordo com as classificações internacionais, podendo haver, no entanto, outras combinações entre eles, inclusive o surgimento de outros tipos ligados a outros tipos de talentos e habilidades. Então, falando um pouquinho sobre o conceito e características dos transtornos globais do desenvolvimento. Então, nós temos aqui a classificação, as características e o conceito de alguns transtornos. Iniciamos, então, com a análise do conceito. Então, os transtornos globais do desenvolvimento, conhecidos pelas iniciais TGD, são distúrbios nas interações sociais recíprocas que costumam manifestar-se nos primeiros 5 anos de vida, ou seja, na infância ainda, e caracterizam-se de forma sintetizada e geral pelos padrões de comunicação estereotipados e repetitivos, assim como pelo estreitamento nos interesses e nas atividades. Então, vamos verificar aqui algumas características. Então, causam variações na atenção, na concentração e, eventualmente, na coordenação motora. Nas mudanças de humor, sem causa aparente, acessos de agressividade também são comuns em alguns casos. As crianças apresentam ou podem apresentar seus interesses de maneira diferenciada e podem fixar sua atenção em uma só atividade, tal como observar um determinado objeto, por exemplo. Com relação à comunicação verbal, essas crianças elas podem repetir as falas dos outros, que é um fenômeno conhecido como ecolalia, ou ainda comunicar-se por meio de gestos ou com uma entonação mecânica, fazendo o uso de jargões. Ainda em relação às características, podemos afirmar que são facilmente oprimidos pelas mínimas mudanças e altamente sensíveis a pressões do ambiente, são ansiosos e tendem a temer de forma obsessiva quando não sabem o que esperar, podem ficar estressados, fadigados, com uma sobrecarga emocional facilmente e sendo afetados pelas atividades propostas pelo professor, apresentam ou podem apresentar variações na atenção, na concentração e, eventualmente, na coordenação motora, e podem sofrer mudanças de humor sem causa aparente, bem como acessos de agressividade, também aí, são características comuns em alguns casos. E podem também apresentar seus interesses de maneira diferenciada, podendo fixar sua atenção em uma única atividade. Ainda podemos apresentar como características, possíveis características. Apresentam dificuldades em iniciar e manter uma conversa. Algumas crianças evitam o contato visual e demonstram aversão ao toque do outro, mantendo-se assim então isoladas.
podem estabelecer contato por meio de comportamentos não verbais. Apresentam diferenças na aprendizagem e merecem atenção com relação às áreas de interação psicossocial, né, comunicação e comportamento. E algumas dúvidas são frequentes em relação a alguns conceitos, né? Nós temos várias situações presentes na nossa realidade, na nossa prática pedagógica, e muitas vezes a parte conceitual nos confunde, né? Então, algumas questões apresentadas por alguns alunos me inclinaram a deixar alguns conceitos e algumas diferenças aqui mais claras para esta aula. Então, uma questão que sempre é apresentada é a dificuldade de entendimento entre os institutos dos transtornos globais do desenvolvimento, TGD, e o transtorno do espectro autista, né, do autismo, se são a mesma coisa. Então, vamos comentar um pouco sobre isso. Então, qual é a diferença entre o TGD e TEA? Né? Então, o TGD ele é considerado como um conjunto de distúrbios que influenciam nas interações sociais. Então, inicialmente ou primeiramente, uma pessoa com TGD pode ser diagnosticada como alguém que tem autismo, pois os distúrbios do TGD são os mesmos apresentados pelo TEA, transtorno do espectro, então, autista. Então, o TEA ele é um transtorno, e isso é o que precisa ficar muito claro para você, meu aluno, né? É um transtorno relacionado ao desenvolvimento neurológico, que é caracterizado pelos sinais e sintomas apresentados pela pessoa e compreende determinada dificuldade em se comunicar, dificuldade de interação social e por esses interesses ou movimentos repetitivos realizados pela pessoa. Então, para que fique muito claro e consolidado ou consolidadas as diferenças entre os institutos, vamos iniciar aqui a nossa linha de raciocínio sobre essa questão a partir da compreensão do que é o transtorno. Então, o termo atualmente é aplicado para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos que ocorrem no transcorrer da infância, então, com um comprometimento ou um atraso no desenvolvimento e maturação do sistema nervoso central. Então, o transtorno ele não se desenrola de traumatismo ou doença cerebral adquirida, ele consiste, então, numa denúncia, na verdade, de uma desordem neurológica e é originado a partir de anormalidades no processo cognitivo derivados, então, de uma função biológica. Então, nós temos o autismo e a síndrome de Asperger, que compõem um grupo de problemas que abrangem os desvios nos campos do relacionamento social e da comunicação. Então, eles estão compreendidos, né, no gênero, então, transtorno global do desenvolvimento. Então, eu espero que desta forma a ideia tenha ficado mais clara para vocês. Então, os transtornos globais do desenvolvimento, né, que conhecemos a partir da sigla TGD, eles representam, na verdade, uma categoria na qual estão agrupados transtornos que têm em comum as funções do desenvolvimento afetadas, como esses dois transtornos acima citados, né? Daí eu lhes apresento uma outra questão que é relacionada a um instituto que nós vimos na aula passada, que é a apraxia, né? Então, no primeiro momento, temos a ideia de que a apraxia pudesse ser aí um transtorno relacionado à linguagem, né? Então, a pergunta que eu coloco é: a apraxia ela pode ser considerada, então, um tipo de TGD? Vejamos aí.
Então, vamos relembrar o Instituto como foi apresentado na aula passada. Ela sabe o que quer dizer, mas seu cérebro falha ao planejar a sequência de movimentos para produzir os sons que formam as sílabas, palavras e frases. 1 a 2 crianças em cada 1000 podem ter apraxia de fala. Nem toda criança com dificuldade no desenvolvimento da fala terá apraxia. O importante é que, ao avaliar uma criança, este diagnóstico também seja levado em consideração. A apraxia de fala pode ser pura quando não está associada a outro quadro ou estar atrelada a outras condições, como o transtorno do espectro autista e a síndrome de Down. A criança com apraxia pode apresentar, entre outras características, um pobre repertório de vogais e consoantes. Os erros aumentam com o aumento da quantidade de sílaba das palavras. Há uma presença de alterações prosódicas, a fala é acelerada ou monótona. Um diagnóstico adequado e uma intervenção precoce são importantes para o tratamento, pois outros transtornos de fala também podem compartilhar alguma dessas características. Procure um fonoaudiólogo que tem experiência com crianças, trabalhe com desenvolvimento de fala e linguagem e conheça a apraxia de fala na infância, para que ele auxilie com o diagnóstico e na elaboração de um plano de intervenção adequado. Cada criança é única e pode sim precisar de um tratamento multidisciplinar, que deve ser integrado e com objetivos claros. Ela sabe muito mais do que ela fala. Ela entende muito mais do que podemos imaginar. A apraxia pode ser causada por alguma infecção, doença ou trauma durante ou após o nascimento da criança. E nesta categoria estão incluídas aquelas crianças que de fato têm achados positivos em exames, como a ressonância. Já as crianças incluídas na categoria da apraxia idiopática fazem inúmeros exames sem achados observáveis. Sim, a apraxia tem níveis de gravidade, podendo manifestar-se de maneira diferente entre uma criança e outra. Ela pode ser leve, moderada ou severa. A criança precisa se sentir acolhida e aceita. Ela realmente tem uma dificuldade. Não pressione a criança para falar. A criança com apraxia apresenta uma desorganização. Por isso, estabeleça rotinas, cuide do ambiente familiar, determine limites e regras em casa. Invista também em formas de comunicação complementares ou alternativas. Isso não inibirá o desenvolvimento da fala da criança. Os familiares, amigos e professores devem buscar orientações para que haja suporte às necessidades comunicativas da criança. O treino em casa é muito importante para que haja memorização do plano motor e consequente automatização da fala. Com a terapia fonoaudiológica adequada, com o suporte da família e da escola, crianças com apraxia podem e terão progresso na habilidade de falar. Visite o site da Abrapraxia e conheça também nosso grupo criado no Facebook para a troca de experiências e informações sobre o diagnóstico. Toda criança deseja ter uma voz. Vamos usar a nossa a favor das crianças com apraxia? Então, a partir do conteúdo deste vídeo que relembramos, podemos afirmar, então, que a apraxia ela é uma dificuldade de planejamento. Então, consiste a criança com apraxia, né, na verdade, o que ela possui é uma dificuldade de planejamento e execução motora da fala, então, ligada a um distúrbio neurológico. Né? E tendo essa avaliação ou o diagnóstico elaborado, devendo ser elaborado por um fonoaudiólogo. Né? Então, ela pode estar associada a algum transtorno global do desenvolvimento, mas ela não pode ser considerada como um tipo de TGD. Né? Ela apenas pode estar associada. E aí, para que fiquem evidenciadas as diferenças entre esses institutos, vamos aqui observar mais um pequeno vídeo.
Vamos conversar hoje sobre a diferença entre o TEA, AFI e o TDL, ou seja, entre o autismo, a apraxia de fala da infância e o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica ligado. Fala pessoal, Gil Trentini do canal Fala Fono, mãe e fono, cuja missão é ajudar você a turbinar o desenvolvimento do seu filho. Em todos os aspectos, não só de fala e linguagem, eu falo muito do desenvolvimento infantil em geral, mas minha expertise está mais nessa área. Então, continuando. Vamos conversar sobre a diferenciação desses 3 transtornos que eu apontei. Vou começar pela apraxia, né? A apraxia de fala, ela é uma dificuldade específica no planejamento e execução motor da fala. Então, ela está lá no cérebro. Como o cérebro ele vai fazer a boca e a língua se movimentarem para articular as palavras. Essa é a grande dificuldade. Em geral, a criança com AFI, que é a apraxia de fala da infância, ela não tem problemas de linguagem. Ela sabe o que ela quer falar, ela só não consegue articular as palavras. A gente sabe agora, falando um pouco sobre o TDL, né? Ela tem dificuldade de entender, compreender e produzir linguagem. Ela tem dificuldade de entender as frases. Então, assim, como é que um sinal muito claro assim, sobre o TDL é quanto mais simples, mais curtas e mais fáceis forem as palavras, melhor a criança se dá na tarefa. Então, por exemplo, se você fala para a criança, pega seu sapato, é mais fácil para ela entender do que se você fala assim, pega seu sapato e coloca em cima da mesa e depois vem aqui. Então, você complicou, né? Então, essa questão dela entender as frases separadas, articular uma com a outra e voltar. Enfim, você deixa a tarefa mais difícil, ela vai ter mais dificuldade. Indo agora para o TEA. O TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, ele tem uma classificação que não envolve só dificuldades na parte social da linguagem. Ele envolve também estereotipia, comportamentos restritos e repetitivos. Então, se a criança não tem interesses restritos, comportamentos repetitivos e estereotipias, então ela não se enquadra no TEA. Tá certo que às vezes é bem sutil, é difícil de perceber, então o profissional precisa ter experiência, mas seria o caso de investigar essas outras questões. Elas 3 culminam com uma coisa em comum. A criança vai ter dificuldade de fala, né? A criança tem dificuldade de falar. Por quê? Então, por isso que é importante você ter uma avaliação para você entender, ok, ela está com dificuldade, mas aonde é a dificuldade dela? De fazer o planejamento motor para colocar a palavra para fora, mas ela sabe o que ela quer falar? Ou a dificuldade dela é de entender e pegar as palavras, né, encontrar as palavras certas para poder usar quando ela quer falar, para conseguir produzir coisas que tenham sentido? Daí já seria o TDL. Ou a dificuldade dela está na linguagem, mas no uso social da linguagem, porque justamente ela tem uma dificuldade social, e aí seria o autismo. Então, essa é a diferença, eu não sei se ficou bem claro, eu espero que sim, entre esses 3 transtornos. É muito importante a gente falar isso, porque como cada dia que passa, né, o autismo ganha mais atenção, e a gente sabe que agora já está quase em cada 50 crianças com autismo, né? Tem avançado, assim, nesse sentido, a quantidade de crianças diagnosticadas com autismo. Então, as pessoas estão entrando em pânico, tá? Tudo agora é autismo. Ah, aquele meu filho tem 3 meses de idade, não tá olhando, sabe? Já estão, assim, procurando pelo em ovo, tá? O que eu não estou justificando de hipótese alguma que a criança que tem dificuldade não merece atenção. Sim, merece. Mas a criança ter uma qualidade só, né, uma característica única, ela não fecha como autista. Então precisa avaliar como um todo. Tá certo? E não precisa entrar em pânico. E outro, o autismo não é o fim do mundo, tem tratamento. Então, nem tudo é autismo. Se não for, tem outras coisas que podem ser, e pode não ser nada disso. Pode ser um simples e mero atraso de fala que a criança vai superar com ajuda e com o tempo, tá? Então, e podem ser outras coisas também que eu não tratei, como transtorno social da fala, e tem outros diagnósticos também que vão estar um pouco ali, com sintomas um pouco parecidos, tá bom?
Pessoal, se você gostou desse vídeo e você quer ficar sempre por dentro do que acontece no canal Fala Fono, não esquece de se inscrever e de me seguir no Instagram. O Instagram tá muito bacana, a gente tá tendo muita troca lá, eu respondo mensagens diretas, então é muito legal ter essa troca com vocês. Então, se você tem Instagram, não esquece de me procurar lá, fala.fono, e vejo vocês por lá também, a gente conversa por lá também. É muito bom ter vocês por aqui, muito obrigada. É necessário a reflexão para concluirmos aí a linha de raciocínio em relação àqueles que se enquadram na situação de TGD ou superdotação altas habilidades, no que tange ao aspecto didático-pedagógico, né? Então, temos aqui algumas orientações em relação às práticas pedagógicas. Então, orientamos que se faz necessário auxiliar esse público-alvo na interpretação de textos, na leitura, né? Então, é necessário que tenhamos esse olhar especial em relação a este estudante, bem como explicar o que foi lido de forma pontual e simplificada para esse estudante. Oportunizar momentos de relatos orais, ajudando a organizar a exposição com coerência, né? Quando eles forem apresentar vídeos, regular o volume de forma que fique agradável ao aluno, incentivá-lo no trabalho em grupo, né? Incentivá-lo também a participar da aula e realizar as atividades solicitadas, permitir que ele faça o registro ou a gravação das aulas e use o computador ou alguma ferramenta tecnológica, quando solicitado, ofertar a eles explicações, então, de forma individualizada, quando necessário, né? E expliquemos de forma global o que será, né, o que será estudado, tanto no plano de ensino quanto nas atividades diárias. Então, essas questões devem ser apresentadas para esse aluno, né, com vistas à diminuição dos níveis de ansiedade desse estudante, investir em aprimoramento da comunicação com esse aluno, né, em especial com os TGD, né, eles possuem dificuldades na comunicação e precisam que você encontre formas de estabelecer uma comunicação plena com ele. E também temos aqui os aspectos relacionados às avaliações, né, então a dimensão avaliativa. Então, a orientação é que estabeleçam, quando necessário, um tempo ampliado para a realização das atividades, então adaptadas, e elas podem ser iniciadas em sala de aula com a turma e continuadas em horário agendado, em horário específico, né? No setor de acessibilidade ou junto ao professor. E uma atenção diferenciada ao final, quando necessário, com utilização de notebook, como eu já falei, né, alguma ferramenta tecnológica, o tablet ou outro aparelho, quando se fizer necessário. Então, são pontos de observação que eu apresento aí como orientação. Então, dessa forma, concluímos os conteúdos que separamos para destaque no desenvolvimento da aula de hoje. Espero que vocês tenham apreciado os conteúdos, os exemplos, inclusive, e façamos, então, a realização da atividade de conclusão da disciplina.